O negócio é o seguinte, eu fiz uma anotação, umas anotações sobre esse jogo Fluminense e Vasco e sobre pensando nos próximos clássicos do Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo, que a gente ainda vai pegar. O Flamengo ele pode empatar em número de pontos com a gente vai ter o confronto direto. E principalmente pensando no jogo contra a LDU, independente da LDU estar se reconstruindo, técnico novo, trazendo novos jogadores, é um clássico pra gente e é um jogo que a gente não quer perder mais. A gente perdeu uma Libertadores e uma Copa Sul-Americana para a LDU, chega. Não vamos permitir que eles peçam música no Fantástico. Ganhando 3 títulos, os títulos mais importantes da LDU na história desse clube foram um em cima do Fluminense, mais um na Recopa agora. Eu acho que o Fluminense tem que se precaver pelo mau futebol que o Fluminense está jogando, pelo mau futebol que o Fluminense jogou contra o Vasco, de determinadas coisas e de necessidades que está na cabeça do treinador de colocar essas peças novas que chegaram no time titular. O Fernando Diniz não pode estar com a preocupação e com a obrigação de colocar o Renato Augusto para jogar, dele ser titular e de procurar uma vaga para ele no time. E que pode ocasionar essa obrigação de mudar a característica desse time, mudar a formação tática, a forma do time jogar. Porque o Fluminense só tem a perder. Vou chegar lá, olha o que eu anotei aqui. Através dessas anotações a gente vai conversar 4-4-2, com Renato Augusto ao lado do Ganso. Foi nesse jogo contra o Vasco. O lado esquerdo do Fluminense ficou com Renato Augusto e Marcelo. Aí se explica muito, e olha que durante a partida houve uma aglomeração ali pelo aquele lado esquerdo, todo mundo vindo para o lado esquerdo e abandonando o lado direito. Quando tem 3 atacantes, a coisa fica um pouquinho mais distribuída, fica mais interessante. Quando não tinha o Keno, como não teve o Keno contra o Vasco, poderia ser o Douglas Costa que começasse jogando, Douglas Costa de um lado, o Arias ocupar o lado esquerdo, ou até o mesmo Lucumi, ou outro jogador agudo pelos lados do campo. Mas você ter 2 jogadores pelo lado esquerdo, esses 2 jogadores serem Marcelo e Renato Augusto, ninguém está questionando a qualidade do Marcelo, porra, absurda, e a qualidade do Renato Augusto. São 2 craques no lado esquerdo, mas esses 2 craques do lado esquerdo não trazem a intensidade que esse time está acostumado a jogar, está acostumado a ter ali pelo aquele lado com o Keno aberto, ou outro jogador, JK, ou quem for. Não vão trazer isso. O Marcelo, ele é um outro ponto que a gente precisa conversar aqui nesse vídeo, é sobre a insistência de escalar o Marcelo na lateral esquerda. Um dos motivos que tiraram o Marcelo do Real Madrid, com todo o histórico de títulos, de atuações, de brilhantismo da parte dele, foi justamente ele não conseguir mais jogar naquele setor. Tanto que no segundo tempo entra o Diogo Barbosa, e principalmente quando o Vasco descobre a mina de ouro ali pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense, com o Marcelo que não consegue mais acompanhar, os contra-ataques do Vasco são por ali, com o menino Davi, com outros jogadores, né? E ainda mais com a zaga, com o Felipe Melo, o Thiago Santos, que só é uma zaga lenta, e o Marcelo na lateral esquerda, né? Teve um lance que o Felipe Melo não aguentou na corrida, se não me engano, o Vegete, né? Que é alto, pesadão. O Felipe Melo optou por agarrar ele pela cintura e derrubar no tipo um golpe de judô. Então essa é a limitação do nosso setor defensivo e me preocupa muito quando o Fluminense pegar atacantes rápidos. E ter o Marcelo, e essa preocupação não é de agora não, essa preocupação minha já era do ano de 2023. Quando tiver um garoto rápido ali caindo ali, aí tem que recorrer ao Diogo Barbosa, porque o Diogo Barbosa é magro, é jovem, é rápido, melhor defensivamente. Então o Marcelo está jogando num setor em que ele não ajuda defensivamente o Fluminense e não é agudo. O Marcelo não leva uma bola para a linha de fundo. O Marcelo ele sempre tende a fazer a diagonal ou fazer esses cruzamentos ali da intermediária. Tá, joga lá na área.
ali no bico, no máximo o Marcelo chega no bico da grande área e faz os cruzamentos, tanto com a perna direita como a perna esquerda. Muita qualidade no lançamento, no cruzamento, porque ele é craque. Mas buscar a linha de fundo, trazer essa intensidade, essa profundidade pelo lado esquerdo, que a gente encontra do outro lado com o Arias. Mas não encontra também com o Guga. O Guga também é um lateral que faz esses cruzamentos no bico da grande área. Não é um lateral de linha de fundo. A gente vê isso mais com o Samuel Xavier. E me preocupa no jogo contra a LDU, caso o Samuel não se recupere a tempo, a gente tem Marcelo pelo lado esquerdo e o Guga pelo lado direito, dois laterais que não têm essa intensidade de buscar a linha de fundo. Entendeu? E se houver a insistência e a necessidade criada pelo Fernando Diniz de colocar o Renato Augusto nesse time com 4 jogadores no meio de campo, ele preenche ali. Ele tem o André, ele tem o Martinelli, ele tem o Renato Augusto e tem o Ganso. O Ganso ocupando uma faixa do lado direito e o Renato Augusto ocupando uma faixa do lado esquerdo. Daí você tem 4 jogadores no meio de campo. Preenche aquele espaço ali. Tem qualidade no meio de campo? Tem. Mas e a intensidade? E as características do time que mudam com apenas o Cano e o Arias na frente? Deu para perceber nesse jogo contra o Vasco que o Cano participa muito pouco da partida e até o Arias também. O Arias participa de alguns lances, o outro, porque ele se movimenta mais, o Cano tenta até buscar, mas há um sacrifício por parte do Cano e há uma escassez de lances, de jogadas, de variedades. Quando se tem o Keno, quando se tem um Cano, não vou dizer nem o Keno, quando se tem um cara aberto pelo lado esquerdo e um cara aberto pelo lado direito, essa bola chega com mais intensidade e vezes mais numerosas quando tem 2 caras abertos pelo lado do campo. E não aconteceu isso com Renato Augusto e com Ganso no meio de campo. Pode ser porque a idade dos jogadores, menos intensidade, tem qualidade e muita, Renato Augusto e Ganso, mas não tem intensidade, não tem velocidade para essa bola chegar rápida. É mais fácil de se marcar. Bota 2 ou 3 jogadores em cima do Renato Augusto, 2 ou 3 jogadores em cima do Ganso, dificultando esse passe e pouca gente no ataque. A gente vem do ano de 2023, em que o Fluminense jogou a temporada toda com 3 atacantes e terminou a temporada com 4 atacantes. Era Keno, JK, Cano e Arias. E um ataque com muita intensidade, com muita presença de área, muitas chances ofensivas criadas, coisa que a gente não viu nesse Fluminense Vasco, muito pouco. A bola chegou muito pouco no Léo Jardim. Eu lembro que nesse jogo o Léo Jardim fez 2 ou 3 grandes defesas, uma no chute do Arias e um outro lance que eu não recordo, mas são duas grandes chances que o Fluminense teve na partida. Fora isso, chutes de fora da área, que foram por cima do travessão, mas que exigissem do goleiro que fosse criados lances ofensivos pelos lados do campo, amigo, interditou a intermediária, interditou a entrada da área, fechou aquele caminho ali, o Fluminense fica num toque lateral. Toca de um lado, toca do outro. Então, o Fernando Diniz, na minha opinião, essa é a minha opinião, e eu aceito a opinião de quem achar diferente, ou deixe seus comentários aí no vídeo, eu acho que ele ou é Renato Augusto, ou é o Ganso. O Fluminense não pode abrir mão, principalmente no jogo contra a LDU e nos clássicos, de um jogador espetado pelos lados do campo, para trazer essa intensidade. Então, 4-3-3 seria mais interessante, mas nesse 4-3-3 você tem que abrir mão de um ou do outro. Ou você joga o Ganso no primeiro tempo e o Renato Augusto no segundo, mas os dois juntos está mudando muito a característica do time, tirando a intensidade. Aumenta a qualidade do passe? Aumenta. Mas o Fluminense não é assim. O Fluminense é de intensidade, é de velocidade, essa bola do meio de campo chegando no ataque. Essa é a minha opinião. Existem várias opções para o ataque. O Keno não pode jogar, você tem o Lucumi, você tem agora o JK, tem o Isaac, sumiu dos relacionados, ou até o Douglas Costa, que entrou bem no segundo tempo, o próprio Keno. Então, opções tem. E o Fernando Diniz tem que encontrar
Cara, é complicado. Vou falar para vocês que é complicado, porque como é que você tira o Marcelo da lateral esquerda e traz o Marcelo para o meio de campo? Vai entrar onde? No lugar de quem? De que forma? Quem sai para o Marcelo entrar? E o poder de marcação do meio de campo tem como abrir mão do Martinelli e do André? Eu acho que é impossível no momento você abrir mão de Martinelli ou André para encaixar o Marcelo nesse meio de campo. O time já está com dificuldade de encaixar um lugar para o Renato Augusto. Jogar com 4 jogadores no meio de campo, vai jogar com 5, vai perder mais um atacante. Vocês estão entendendo? É uma coisa que o Fernando Diniz tem que decidir e resolver. São vários jogadores de qualidade que chegaram no elenco e você tem que montar um time equilibrado para colocar em campo, sem prejudicar a forma do time jogar. Não é simples. Você tirar o Marcelo da lateral esquerda, que não está entregando uma intensidade e não ajuda muito na marcação, mas é um cracaço, e você, como é que você vai botar o Marcelo no banco? Daí você tem que trazer o Marcelo para o meio de campo, e quem sai? Martinelli e André são importantíssimos na intensidade. A palavra certa desse vídeo é intensidade no meio de campo. Então você não pode abrir mão do Martinelli e do André. E aí? Bota no lugar do Ganso? Mas e o Renato Augusto? Bota ele aonde? Tá vendo? Olha o problema. Renato Augusto, Marcelo, tira Marcelo da lateral, bota o Diogo Barbosa, traz o Marcelo para onde? Joga Renato Augusto ao lado do Ganso? Como é que faz isso? Para mim, Renato Augusto e Ganso se resolve da seguinte forma: cada um joga um tempo. Não dá. Mostrou nesse jogo contra o Vasco e mostrou no jogo também contra o Sampaio Correia. Não dá para os dois jogarem juntos num 4-4-2. Você perder um jogador pelo lado esquerdo do campo de profundidade, tá tirando a intensidade desse time do Fluminense. Deixa aí seus comentários, espero que tenha ajudado para a gente conversar. Deixa aí o comentário que é muito importante.